Você pode estar olhando para a sua situação agora e tudo que vê é dor e desconforto ao seu redor. No entanto, Deus pode olhar para você e ver uma pessoa sendo preparada para um futuro melhor. Um dos meus salmos favoritos é o Salmo 66, versículos de 8 a 12, que diz: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aqui o salmista começa a agradecer a Deus por preservar sua vida e não permitir que ele escorregue e caia. Você pode olhar para isso e pensar: Deus fez grandes coisas por ele. Ele não teve que passar pelas coisas que eu tive que passar. Ele não passou por minha dor e sofrimento. Mas você está errado. Veja bem, logo após agradecer a Deus pela preservação de sua vida, a próxima coisa que ele fez foi delinear a situação que o trouxe até onde ele estava. Em outras palavras, ele estava narrando a jornada para o seu agradecimento. Rapidamente, deixe-me dizer uma coisa hoje. Não há dúvida de que Deus tem grandes planos reservados para você como seu filho. Não há dúvidas de que você tem um futuro e uma esperança em Cristo. Isto é, enquanto você estiver em Cristo, na perfeita vontade de Deus, vivendo em sua vontade para você, seu futuro será glorioso. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. No entanto, você precisa saber que na jornada para as grandes coisas que Deus tem reservado para você, existe algo chamado processo. Eu já disse isso antes e vou repetir. Tudo o que acontece com você pode não ser o plano de Deus para a sua vida, mas Deus tem um plano para tudo o que acontece com você. Em outras palavras, Deus não pode ser a causa da situação em que você se encontra, mas Deus pode usar a situação para seu próprio propósito. É por isso que a Bíblia diz que em todas as coisas, boas e más, nós, os filhos de Deus, somos mais que vencedores. Agora o processo para o seu grande testemunho e futuro glorioso não será um mar de rosas o tempo todo. Às vezes pode até ser mais doloroso do que você esperava. No entanto, você pode deixar Deus usar essa dor como uma ferramenta para prepará-lo. Às vezes um exercício pode parecer uma punição. Ambos não são agradáveis. Um está sendo dado como consequência de uma transgressão e o outro é dado para treiná-lo para algo melhor. Nas Forças Armadas, os treinamentos são difíceis. Você é treinado em diferentes exercícios e tarefas pesadas. Elas não apenas pegam um civil inexperiente, dão-lhe uma arma, mandam-no para a guerra e depois o decoram com estrelas de honra. Não, o civil tem que passar por um treinamento intenso. Às vezes, ossos são quebrados e as dores podem ser insuportáveis, mas ele continua até que se transforma em uma nova pessoa, um soldado. Ele só recebe armas de fogo para ir à guerra porque foi treinado para proteger sua nação. Como soldado, ele sabe como se engajar na guerra e como sobreviver no campo de batalha. Como soldado, ele entende de ordem, estratégias de guerra e como usar armas. Como soldado, ele foi treinado para controlar suas emoções e seus medos. Como ele foi treinado? Através de dificuldades e sessões difíceis. Isso também se aplica à vida. O salmista estava escrevendo sobre as diferentes provações que teve de suportar para chegar à abundância que Deus lhe havia preparado para ele. Não há dúvida de que há um futuro abençoado esperando por você. Há um ótimo casamento, uma ótima vida financeira e econômica em seu futuro. No entanto, quando você olha para si mesmo, pode estar vendo dores e sofrimentos que não se alinham com o belo futuro que Deus lhe prometeu. Amado, não é um erro. Deus não comete nenhum erro. Você é filho dele? Se você é filho de Deus, então você deve saber duas coisas.
Número 1, que Deus te ama mais do que você pode imaginar e deseja vê-lo bem e próspero. Tudo que Ele te faz procede desse amor. Ser um cristão significa que você crê nisso. Se você não crê no amor de Deus apesar do que está passando, então sua fé está em questão. A verdadeira fé é crer na intenção de Deus, mesmo quando as atividades ao seu redor parecem estar logicamente fora do curso. 3 João capítulo 1, versículo 2 diz: Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Você está em uma situação dolorosa agora? Reserve um momento para refletir sobre o amor de Deus por você. Ele te amou o suficiente para dar a si mesmo como um sacrifício para redimir você. Será que Ele faria isso para depois o abandonar em uma situação difícil? Ele disse em Jeremias capítulo 31, versículo 3: Eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Não há fim para o amor de Deus. O amor de Deus é terapêutico. Quando você medita nela o suficiente, o amor dele tem o poder de dar vida e fortalecer sua fé. Lembre-se, se você puder se lembrar de que Deus te ama, então você pode facilmente crer que Ele está trabalhando em algo a partir da situação atual. Número 2, sobre as coisas que você deve saber como filho de Deus. Além do amor de Deus, você também deve saber que os caminhos dele são os seus caminhos. Quando você comprometeu seu coração a seguir a Jesus, não fez com seu próprio plano de ação. Você veio e entregou todo o seu plano e vontade a Ele. Colocar sua fé em Jesus significa submeter sua vontade e ambições a Ele e entregar sua vida. Se Jesus ainda não é o Senhor de tudo em sua vida, então Ele ainda não é o seu Senhor. Ele deve ser o Senhor de tudo, ou não será Senhor de nada. Uma das coisas que torna difícil para os cristãos andar com Deus e cooperar com seus propósitos é o fato de chegarmos a Deus depois de já tomarmos nossas próprias decisões em nossos corações. Não vamos a Deus para conhecer sua vontade ou algo assim. Em vez disso, vamos apenas informá-lo sobre nossos próprios planos e esperamos que Ele os abençoe. Você consegue ver isso agora? Nós nos perguntamos de onde vem a maioria das lutas e decepções, frustrações e depressão. Você não está realmente seguindo a Deus. Em vez disso, você está tentando fazer com que Ele o siga. Mas Deus não pode ser conduzido. Ele deve liderar. Ele não segue ninguém, não se curva a ninguém, porque Ele é o Todo-Poderoso. Você pode ter um plano em uma direção e os planos de Deus para você, que são melhores, podem estar em outra direção. É preciso uma vida totalmente entregue para aceitar os caminhos de Deus e segui-los. Os caminhos de Deus nem sempre farão sentido, parecerão bons, agradáveis e convenientes, mas sempre serão os melhores no final. O que estou tentando dizer sobre este ponto? Isaías 55, versículos 8 e 9. O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Entre você e o futuro que Deus preparou para a sua vida existe um terreno que nunca foi explorado antes. Isso exigirá sua consciência do amor de Deus e a fé que Ele produz para que você o siga até o fim. No final desse terreno está um você que nunca viu antes. No final desse terreno está um você que foi testado por Deus através de dificuldades e pode ser confiável. Aquele que foi refinado no fogo como prata. Alguém que passou pela prisão da vida. Alguém que foi machucado e ferido por pessoas. Alguém que foi quebrado e curado por Deus. Nesse lugar você tem tudo para ser um soldado de Deus, pois merece sua estrela. Como aquele general ou combatente excepcional, você conquistou todas as estrelas pelas quais está sendo homenageado. O caminho entre você e esse ponto, sem dúvida, será doloroso. Mas a fé diz: vou passar por isso sem desistir. Este é o meu dia de preparação. Esta é a minha temporada de preparação. Deus está usando o que está acontecendo comigo agora para me preparar para o futuro. Eu não posso entender isso. Eu posso não gostar. Posso até não saber tudo sobre esse futuro em que acredito. Porém, eu conheço o meu Deus.
Eu sei que Ele me ama e não vai me deixar cair. E mesmo quando cair, Ele me pegará e me restaurará. Conheço seus planos para mim e eles são para o meu bem. Então vou confiar nele no meu processo. Ao passar pelo fogo de um relacionamento difícil, lembre-se de que Deus tem um propósito para a sua dor. Você está aprendendo. Você está sendo fortalecido. Deus não te odeia. Como você está sendo tratado não é necessariamente o que você merece. Se eles estão tratando você como lixo, não se preocupe com isso. Se estão te traindo, não pense menos de si mesmo. Se contam todo tipo de mentira contra você pelas costas, não se preocupe. Há um lugar de abundância esperando por você. Isso parece muito doloroso, justamente por causa do grande espetáculo que Deus está prestes a preparar para você. Você vai ficar bem finalmente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pare de reclamar das dores, comece a regozijar-se nelas. Lembre-se das duas coisas que você nunca deve perder. Primeiro, a consciência do amor eterno de Deus por você. Segundo, a compreensão de que o processo dele nem sempre parecerá normal para você. Mas se crer verdadeiramente em seu amor, você cooperará com ele e o louvará através das circunstâncias. Comemore as dores porque Deus está com você, meu amigo. Nunca se esqueça disso. Nunca. Você viu o noticiário e leu os jornais. Você compreendeu o que eles dizem? Medos crescentes de guerra, doenças, pandemias e ocorrências inexplicáveis assolam o mundo diariamente. Todos nós parecemos ter uma ideia de como são os ataques espirituais em livros, documentários e filmes. Todo mundo tem uma imagem gráfica de como um ataque espiritual deve ocorrer. No entanto, essas ocorrências, na realidade, são bem diferentes e não tão dramáticas quanto os filmes e livros fazem parecer. De fato, muitas vezes as pessoas passam por ataques espirituais e não há manifestação física disso, apenas acontecimentos sorrateiros no dia a dia. No ano de 2020, o mundo inteiro foi posto de joelhos pelo vírus, e enquanto todos se voltaram para a medicina e a ciência em busca de uma explicação e solução, os sábios, como você e eu, que conhecemos as implicações dessa praga, voltaram-se para Deus. Muitas das soluções trazidas pelos homens falharam e continuam falhando, porque assim como os ignorantes de outrora, eles foram buscar a solução em seu conhecimento. Você deve entender claramente a origem de um problema para poder oferecer soluções para ele. Muitas pessoas ainda estão alheias ou negam abertamente o fato de que guerras, doenças, pandemias e o colapso da estrutura econômica global são uma representação física dos ataques lançados ao mundo pelo diabo e seus agentes. Como eu sei disso? Na jornada dos israelitas para a Terra Prometida, eles chegaram a uma cidade forte chamada Jericó. Esta cidade era murada e fortificada e indestrutível para qualquer exército. Mas eles perceberam que essa batalha estava além deles e se voltaram para Deus. A Bíblia registra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. A batalha de Jericó foi travada no reino espiritual. Ouça-me, filho de Deus, qualquer ataque que tenha se representado na forma física é resultado de algo feito no reino espiritual para atingir esse aspecto de sua vida. O reino espiritual é superior ao reino físico na sequência de eventos. Assim como você ora por um resultado que não viu, da mesma forma que as guerras são travadas no reino espiritual e travadas na realidade física. Portanto, como cristãos, enquanto o resto do mundo continua procurando respostas e explicações para os desafios econômicos, de segurança, ambientais e de saúde, e as guerras que o assolam, devemos conhecer esses dois fatos. 1. Uma batalha é travada primeiro no reino espiritual. Como falamos anteriormente na história de Jericó, e como a guerra foi travada, vencida e perdida no reino espiritual, na Bíblia, os reis de Israel foram buscar o resultado das guerras com profetas e líderes espirituais antes de partirem para a guerra.
Eles podiam ver o fim de uma batalha que ainda não havia sido travada. Todos os ataques ao mundo começaram primeiro no reino do Espírito. 2. As soluções e contramedidas também devem estar no reino do Espírito. É ridículo quando os homens recorrem a teorias humanas para explicar e resolver problemas e ataques espirituais. Assim, em nosso tempo atual, as vacinas estão falhando e mais doses estão sendo constantemente necessárias. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Se estamos lutando contra as forças espirituais, precisamos resistir a elas também no reino espiritual. O mundo está passando pelas implicações das coisas feitas no reino dos espíritos, e, no entanto, as pessoas estão esperando que os humanos desenvolvam soluções para problemas que não podem explicar. A passagem bíblica que acabamos de ler em Coríntios afirma claramente que nossas armas não são da carne. As soluções que o mundo precisa não virão da carne. As armas da carne falharam e haverá mais falhas às custas da humanidade se não nos levantarmos e começarmos a assumir o comando do reino espiritual. A devastação do mundo e seus sistemas continuará até que um grupo de pessoas de Deus se levante. O desafio com as pessoas do mundo é o fato de que constantemente e conscientemente ignoramos as advertências de Deus sobre esses ataques. Desde os dias da Bíblia, os últimos dias foram preditos e Deus não falou em termos mais claros sobre esses ataques. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. E ao longo do livro do Apocalipse, você encontrará o relato de como seriam esses ataques. Quando você compara esses avisos, sinais e atuais ocorrências inexplicáveis, você concorda que o mundo precisa de antídotos e defesas espirituais para essas doenças e ataques que enfrenta em todo o mundo. Ouça-me, filho de Deus, o mundo está passando pela devastação que o arruinará, a não ser que um grupo de pessoas de fé decida se levantar. Concordamos que esses ataques são espirituais. Também concordamos que nossas contramedidas devem ser espirituais, mas todo esse conhecimento será desperdiçado a menos que um grupo de pessoas de fé decida se levantar e se posicionar no lugar da reconfiguração espiritual do mundo. É hora de lutar. Sim, é hora de lutar. A coisa mais assustadora da vida é o medo do desconhecido. O que você não conhece vai te assustar na maioria das vezes. A razão pela qual um quarto escuro se torna assustador é que você não sabe o que está dentro dessa escuridão. Imediatamente você procura iluminar aquela sala. Todo o seu medo se dissipará, até que você decida usar a única arma disponível nessa batalha com a escuridão e seus medos. Você continuará a ter medo do escuro. Se não acender a luz, você perderá a batalha contra a escuridão e sairá correndo do quarto com medo. Você vence a escuridão através da luz. A resistência contra os ataques do mundo só será possível com uma ofensiva agressiva de luz. A escuridão está sobre a face da terra e a luz é necessária. Ouça-me, filho de Deus, esta geração não é peculiar para ataques. Não somos os primeiros habitantes da terra e não somos os primeiros a sofrer tantos ataques. Mas uma coisa que é peculiar a cada vez que o mundo enfrenta essas trevas e ataques é que as pessoas se levantaram e lutaram nos reinos espirituais, e muitos avivamentos nasceram das premissas de tais levantes. O que precisamos fazer ao nos levantarmos contra essas forças? Apenas um exército medíocre entra em uma batalha sem estratégias. Existem diretrizes para o nascimento do avivamento. Uma delas é que devemos ser humildes e nos voltarmos para Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humildade para voltar a Deus como uma geração e dizer: já causamos danos suficientes por conta própria, nos ajude, é necessária para erguermos o estandarte de Deus contra os inimigos. O mundo continuará enfrentando essas batalhas até que percebamos nossas inadequações
e nossa necessidade coletiva de Deus. Os filhos de Israel foram muito ajudados por Deus em sua jornada para a Terra Prometida. Mas em algum momento dessa jornada, eles perderam o foco em Deus e seguiram outros deuses. A Bíblia registra como Deus se afastou deles e Israel foi devastado por guerras, saqueado e destruído. Devemos nos livrar de todo o nosso conhecimento e armadura humana. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A humanidade deve colocar-se sob o governo de Deus e perceber que em nós mesmos não sabemos nada e por nós mesmos não somos nada. Os braços da carne falharão continuamente até chegarmos à aceitação de que precisamos de Deus para lutar por nós. Estamos falhando em proteger o mundo porque nos recusamos a abrir mão de nosso entendimento e insistimos em travar batalhas espirituais com táticas físicas. A Bíblia fala sobre contender com o inimigo à porta. Contendas têm a ver com luta. Em uma luta pelo controle, não podemos permanecer na defesa. Devemos nos levantar e começar a lutar. Sabemos o que é preciso, sabemos quem é preciso, sabemos quem está por trás dessa devastação incessante dos sistemas do mundo. E Deus nos garantiu seu apoio inabalável em face das batalhas somente se nos colocarmos sob o domínio de sua vontade. A jornada para o domínio espiritual do mundo deve ser travada com proatividade. Chega de viver na defensiva e de sofrer baixas. É hora de começar a lutar contra os inimigos. Ouça-me, ao longo dos anos, o diabo trabalhou muito e com o tempo devastou a terra e reivindicou territórios. Devemos começar a lutar para recuperar esses territórios que ele reivindicou. Você já considerou o que a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 9, versículo 14? Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Este chamado para o reavivamento e para levar a luta ao campo do inimigo está chegando no momento em que o mundo mais precisa. Lute com as armas da fé, mas fé com inteligência. Uma das correntes mais difíceis de quebrar enquanto você caminha pela vida na direção do propósito de Deus para você é a corrente do auto-perdão. Você pode esperar tanto de si mesmo e falhar, ferindo e odiando a si cada vez que pensa que não cumpriu o que se esperava. Você sabia que esse é o motivo da maioria dos suicídios? Algumas pessoas estão presas na depressão hoje simplesmente porque parecem não conseguir se perdoar por algo que aconteceu no passado. Outros desistiram e se contentaram com o normal. Mas será que essas coisas realmente tiram essa culpa? Não é tudo apenas um meio de escapar de enfrentá-la de frente? Não é apenas uma maneira de encobrir as coisas e esperar que você nunca mais as veja? A verdade é que não há substituto para o auto-perdão. Deus pode perdoá-lo e purificá-lo dos seus pecados. No entanto, para mostrar a você como o auto-perdão é poderoso, se você falhar ou se recusar a perdoar a si mesmo, não será capaz de entrar na realidade do perdão de Deus. Você ainda vai se sentir preso. Você ainda vai se sentir sujo, se sentir o pior ser humano de todos os tempos e nunca se sentirá digno. Vamos olhar para 3 pessoas na Bíblia e ver como o auto-perdão afetou suas jornadas no destino. Você precisa entender que Deus disponibilizou sua graça a todos para nos livrar de qualquer confusão que estamos para o propósito dele para a sua vida e destino. Lembre-se de que Jesus morreu para que você se tornasse quem Deus quer que você seja. Você acha que o que fez é suficiente para simplesmente se afastar desse sacrifício? Você conhece a história de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus que o traiu aos fariseus? Antes de sua queda, Judas estava envolvido em tudo que Jesus fazia ou designava os 12 apóstolos para fazer. Não se esqueça que Jesus orou antes de chamá-los para estar em seu círculo íntimo. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19,
diz: Depois subiu ao monte e chamou-os o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E, quando ele os enviou para pregar e expulsar demônios, Judas também estava lá. Na verdade, ele também tinha um testemunho quando eles voltaram, dizendo que os demônios estavam sujeitos a eles. Judas não era qualquer um. Ele também testemunhou o poder de Deus em sua própria vida antes que o diabo entrasse nele. Em Lucas capítulo 22, versículo 1 ao 5, podemos ler o seguinte: Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar o dinheiro. Ele andou com Jesus ao longo de sua jornada ministerial até que o traiu. Ele foi promovido de apenas um dos 12 para tesoureiro do ministério. Jesus não daria a responsabilidade financeira da obra para alguém em que ele não confiasse. Daria? No entanto, ele sabia que este homem o trairia. Na verdade, ele disse isso constantemente até o último momento. Quando ele conseguiu entregar Jesus, a Bíblia diz que sua consciência começou a perturbá-lo. Era como se ele tivesse acabado de acordar de um sonho, apenas para descobrir que não era um sonho afinal. Então ele começou a fazer o que a maioria de nós faria, que foi tentar se autoflagelar. Ele devolveu o dinheiro que recebeu, sinal de restituição, o que é muito bom. Mas isso tirou a culpa? O que aconteceu com Judas depois? Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, diz: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Este foi o fim de Judas Iscariotes. Sua culpa o levou ao ponto em que ele tirou a própria vida. Eu sei que alguém estava destinado a ser o único a trair Jesus, mas será que esse era para ser o seu fim? Veja, o que Judas teve foi apenas mero remorso. Este é um caminho para arrependimento e mudança. No entanto, não é arrependimento. Se Judas tivesse realmente se voltado para Deus, recebido a misericórdia de Deus, ele teria sido restaurado e demonstrado o poder de Cristo como os outros também. A Bíblia contém histórias de pessoas que fizeram coisas semelhantes ou até piores do que Judas. Falamos sobre Davi, que dormiu com a esposa de um dos seus guerreiros mais leais, a engravidou, o matou e se casou com ela. O mesmo Davi que estava a caminho para matar um homem chamado Nabal porque ele se recusou a lhe dar comida. E quando ele descobriu que Nabal estava morto, ele se casou com sua esposa. E quanto a Pedro, um dos 3 mais próximos de Jesus? Ao contrário da profecia de Jesus sobre a traição de Judas, ele mencionou o nome de Pedro e disse que o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Claro, Pedro, incapaz de acreditar que poderia fazer tal coisa, disse que nunca faria isso. Bem, avance para a prisão e julgamento de Jesus mais tarde naquela noite até o amanhecer. As palavras que Jesus falou foram cumpridas. Pedro foi confrontado e negou Jesus, não uma, mas 3 vezes. Mas aqui está a diferença. Lucas capítulo 22, versículo 61 ao 62, diz: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Isso foi tudo.
Uma pessoa saiu e se enforcou porque não conseguiu enfrentar a sua culpa e sua vergonha. O outro saiu e chorou de amargura, mas voltou mais forte. Embora a Bíblia não registre que Pedro pediu misericórdia a Deus ou buscou perdão, suas ações provaram que sim. Embora ele tenha voltado a pescar após a crucificação, Jesus o encontrou novamente e nunca mencionou seu pecado para ele. Isso me lembra o que Deus disse em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Tomará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas do mar. Pedro ficaria mais confiante depois de receber o Espírito Santo e se levantaria para pregar Jesus na frente de uma grande multidão, salvando milhares de pessoas. Davi se tornaria o rei mais amado de Israel, amado por Deus e por seu povo. Qual era a diferença? Uma pessoa que não poderia deixar de se voltar para Deus em busca de perdão. Judas nunca imaginou que poderia ser perdoado por ter participado da morte do Filho de Deus. Então, ele criou um espaço em sua mente para o diabo ocupar e Satanás disse a ele: "Bom, você está perdido. Como você vai enfrentar todo mundo? Como você vai viver? Você será lembrado para sempre na história como o homem que vendeu seu mestre. Você vendeu a Deus. Você espera que ele o perdoe? A morte é inevitável para você, meu amigo. Você está perdido para sempre." E, infelizmente, ele ouviu o suficiente até que as mentiras de Satanás começaram a parecer verdade. Satanás pode ter provavelmente tentado o mesmo com Pedro e Davi também, mas esses homens se transformaram da mesma forma. O Salmo 51 de Davi é um grande capítulo do clamor de um homem que precisava do perdão de Deus e estava disposto a se apegar à graça dele para a sua vida. Neste capítulo, nos versículos 1 e 2, está escrito: "Compadece-te de mim, ó Deus, segundo sua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado." Uma coisa é saber que Deus é um Deus de amor infalível. Outra é crer que seu amor infalível está disponível quando você decepciona todos e a si mesmo. Mesmo quando você não quer mais a si mesmo, Deus ainda quer você. E Ele ainda te chama para vir até Ele. Ele ainda não terminou a sua obra. Você não pode ser livre até aceitar que Deus o perdoou. O único que importa te perdoou. Você ainda está vivo ouvindo isso hoje porque Ele lhe deu outra chance de viver e ser livre. Um dos sinais de que você aceitou o perdão de Deus é que você também perdoa a si mesmo. A recusa em perdoar a si mesmo significa que você não crê que Deus perdoou e removeu seus pecados. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, versículo 18: "Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã." Quem perdoa os pecados, senão Jesus? O que pode lavar seus pecados como seu precioso sangue? Nada que você faça ou deixe de fazer agora tem o poder de mudar o que aconteceu no passado. O passado se foi. Deixe ele para trás. Não é sobre o que você fez uma vez, mas o que você está fazendo agora. O julgamento e a destruição que você teme pela frente estão aí para punir a pessoa que se apega aos seus pecados e erros, e não a pessoa que os abandona. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz: "O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." Isso não significa que você pode começar a andar em negação, mas sim que você abraça a graça salvadora de Deus, que acredita que, em vez de ser definido pelo que aconteceu, isso não é quem você realmente é e que está disposto a andar no que Deus preparou para você à frente. Então, o que você deve fazer? Que pecado você cometeu? O que você fez? Que parte do passado assombra até agora? Peça a Deus que o perdoe e o lave com o sangue de Jesus. Então perdoe-se. Afaste-se desse passado. Aceite a graça de Deus. Aceite que você foi perdoado. Aceite que Deus aceitou você, que Deus o ama demais para jogar fora, que Ele o ouviu, porque foi isso que Ele disse que faria se pedíssemos. No livro 1 de João, capítulo 1, versículo 9, "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça."
Deus não volta atrás em sua palavra. É sua responsabilidade crer e andar nela. Esta é a chave para cumprir o propósito de Deus. O que aconteceu com você ontem não determina seu destino. Se você pode aceitar o perdão de Deus hoje, perdoe a si mesmo. Sendo assim, você ainda pode. Ainda há espaço para você no propósito de Deus. Um cachorro vivo é melhor que um leão morto. As histórias de homens que foram usados na terra não são histórias de homens poderosos, mas de homens fracos que Deus tomou e fortaleceu, independente do seu passado. É hora de você também se levantar. Tome seu lugar no propósito de Deus. Não lamba suas feridas. Entregue sua vida a Deus e deixe-o curá-lo. Levante-se e viva, filho de Deus. O melhor para sua vida está à frente de você. Sua história está longe de terminar. Recentemente encontrei uma gravação de vídeo no Instagram de uma casa em chamas. O vídeo tinha a legenda: "Minha casa é um incêndio. Minha vida está em ruínas." Não tenho conhecimento de quem postou, mas meu coração foi para eles. Eu me vi pensando em tantas coisas naquele único momento. Entenda, a compaixão não se preocupa primeiro com a falha ou a perfeição no momento da necessidade. Apenas flui em empatia. Eu realmente não estava interessado em saber qual foi a causa do incêndio, se o proprietário era culpado ou não. Eu não queria nem saber quem era a pessoa. Tudo que eu conseguia pensar era: se ao menos houvesse uma maneira de ajudar, eu ajudaria. Ainda assim, enquanto olhava para a legenda, me peguei imaginando se tinha os meios para ajudá-los a reconstruir uma nova casa e recompor suas vidas. Como eu faria isso? Eu enviaria uma mensagem ou deixaria um comentário? Meu coração estava tão interessado em ajudar. Acabei orando e pedindo a Deus que me abençoe nesta vida para que eu possa ser uma bênção para as pessoas necessitadas como esta do vídeo. Mas enquanto preparava esta mensagem, comecei a visualizar um incidente novamente, e desta vez de uma perspectiva mais nova. Muitas questões passaram pela minha mente. Se essa pessoa conhecesse a Deus, tenho certeza que ela perguntaria onde ele estava quando a casa estava sendo destruída pelo fogo. Tenho certeza de que ela perguntaria por que ele deixou isso acontecer. Eu não a culparia se também ficasse com raiva de Deus. Eu poderia fazer o mesmo se estivesse no lugar dela. Afinal, eu também já fiz perguntas semelhantes em certas áreas da minha vida antes. Mas ao ponderar sobre o que ela pensaria ou diria, também ponderei sobre a situação da perspectiva do próprio Deus. O que Deus quer que façamos se nos encontrarmos em tal situação? Como Deus deseja que venhamos agir se algo assim, ou ainda pior, acontecesse, e se iríamos perguntar a Ele o porquê? Querido cristão, enquanto pensava sobre isso, por mais difícil que fosse, eu sabia que Deus iria querer que eu confiasse nele, embora eu não entendesse o porquê. Isso seria a coisa mais difícil de fazer, mas provaria minha fé nele. Pense bem, mesmo que aquilo que eu tivesse fosse o melhor que pudesse pagar, não era o melhor que Deus iria me dar em toda a minha vida, por mais especial que fosse para mim. Lembro de como meu pastor dizia: onde você está agora é o menor lugar onde você pode estar. O seu melhor está à sua frente. Não se acomode aqui. Quantos de nós nos acomodamos no mínimo porque parece o melhor? Quantas vezes você se apegou tanto ao pouco, pensando que era o suficiente e até lutou para acreditar que Deus tinha algo melhor para você? Quantas vezes você luta para continuar esperando e confiando, porque parece que Deus está demorando muito para intervir e te dar um milagre? Mas, meu amigo, você se lembra das promessas de Deus em sua palavra? Os pensamentos de Deus sobre você são lindos. Você esqueceu onde Deus disse que seus caminhos estão muito acima dos nossos, assim como os céus estão muito acima da terra? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando algo se torna bonito, é uma indicação de que passou por um processo, demorou e saiu de tal forma
que agora é admirado por todos. Veja o ouro, por exemplo. Pode parecer feio a olho nu em seu estado natural, porém depois de passar por minucioso processo nas mãos de um refinador, ficará lindo. A mesma pedrinha em que ninguém dava valor passaria a ser procurada, porque agora está linda. Querido cristão, você sabe que às vezes, como o exemplo da pessoa de quem falei anteriormente, Deus permite que percamos algumas coisas em nossas vidas ou esperemos dolorosamente por outras para nos dar o melhor. Às vezes pensamos, ok, talvez Ele esteja preparando algo grande para mim. Isso pode ser verdade, mas às vezes é o contrário. Deus pode estar preparando você para o que Ele quer lhe dar. Às vezes, muitos cristãos não sabem que aquilo que estão pedindo a Deus não é tão importante quanto eles próprios estarem prontos para recebê-lo. Abraão é um exemplo perfeito de que Deus toma seu tempo para nos preparar para o que Ele vai nos dar. O mesmo Abraão, que estava disposto a negar sua esposa para se salvar, não era a mesma pessoa onde estava disposto a terminar sua linhagem matando Isaque, se isso agradasse a Deus. O que aconteceu com ele nesse espaço de tempo? Ele havia amadurecido durante o período de espera. Abraão não estava apenas esperando por Isaque sozinho. Deus o estava preparando. Então, quando Isaque veio, embora a criança tivesse nascido em sua velhice, valeu a pena esperar. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, o que perdeu ou pelo que tem orado, você nunca deve esquecer duas coisas. Primeiro, que Deus tem um plano melhor para você. Você pode não entender isso. Você pode não entender o porquê, mas existe um plano melhor. Às vezes Ele pode lhe dar uma resposta e às vezes não, mas você ainda deve confiar nele. José teve que confiar em Deus enquanto passava por toda a aprovação, desde o poço até o palácio no Egito. Ele não teria ido longe se tivesse perdido a fé em Deus. O salmista nos mostraria isso mais tarde em Salmos, capítulo 105, versículos do 17 ao 20. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Todos sempre ficam felizes em receber uma promessa de Deus e dizer que cremos nela. Porém, você não pode dizer que realmente crê em algo se a menor pressão cede e joga fora. Muitos de nós somos vítimas disso até hoje. É fácil dizer que você confia no que Deus está fazendo em sua vida quando você ainda tem coisas para as quais pode recorrer. Ainda é fácil dizer que você confia em Deus quando há outras alternativas caso Deus não apareça. Mas você pode facilmente dizer que confia em Deus quando não tem outra saída? Querido cristão, Deus deseja que você continue crendo, seja na abundância ou na falta, nos lucros ou nas perdas, pois Ele tem um plano melhor para você. O que a Bíblia nos mostra a respeito disso? Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos diz: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É necessário uma pessoa que realmente conheça a integridade de Deus para crer que não importa o que esteja passando, Deus nunca se esquecerá dela. Ele mesmo disse isso em Isaías capítulo 49, versículos 14 ao 16. Mas Sião diz: O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Aqui Deus está dizendo: eu sei que pode ser muito difícil crer
ou até mesmo ver o que há de bom em uma casa em chamas, um carro roubado ou uma rescisão de contrato de trabalho. Eu sei que é muito difícil imaginar algo melhor vindo, após perder uma pessoa especial em sua vida para a morte ou algo assim. Mas preciso que você creia que há algo melhor à sua frente. Seus melhores dias não ficaram para trás, meu amigo. Enquanto você estiver andando com Deus, eles estarão à sua frente, e cada passo com Ele na fé estará preparando você para os dias que virão. A palavra de Deus diz que as veredas do justo são uma luz brilhante, que reluz mais e mais até ser um dia perfeito. Existe um dia chamado Dia Perfeito. É o dia em que tudo o que Deus lhe disse acontece. É o dia em que você se lembra de que as coisas pelas quais você orou foram respondidas. Deus tem um plano melhor para você, meu amigo. Não entre em pânico. Não olhe para trás. Não desista. Confie nele o suficiente para crer que algo melhor e maior está saindo dessa situação. Então, a próxima coisa a lembrar é que você deve permitir que Deus use essa fase de espera para prepará-lo para o milagre. Há algum tempo, conversei com uma amiga querida e, enquanto conversávamos, ela começou a refletir sobre as crises de relacionamento que teve antes de finalmente acertar. Ela confessou que sentia que Deus estava confiando a ela muito mais do que ela poderia suportar e que não era justo porque ela não havia pedido. Ela confessou que em algum momento sentiu que não era necessário. Por que me deixar passar por todas essas coisas quando você poderia ter trazido a pessoa certa o tempo todo? A isso, respondi que acredito que todos nós vivemos as coisas de acordo com as decisões que tomamos muitas vezes. Sim, Deus tem um plano para todos nós que nossa vida deve seguir. No entanto, nossas decisões definem quanto tempo, quando e onde esses planos eventualmente nos encontrarão. Algumas pessoas conseguem obtê-lo mais rapidamente do que outras. No entanto, para aqueles cujos corações estão bem com Ele, Deus sabe como usar essas coisas pelas quais você passa para produzir frutos bons em sua vida. Por exemplo, eu disse a ela que se tudo em seu último relacionamento tivesse terminado bem, ela não saberia como era enfrentar um relacionamento tóxico e não conseguiria reconhecer se encontrasse novamente. Ela não entenderia o que significa chantagem emocional. Ela poderia ler sobre isso em livros ou até mesmo assistir a um filme. Mas nem sempre somos fortemente definidos pelo que nos dizem, tanto quanto pelo que experimentamos. Você pode esquecer o que leu ou assistiu, mas quase nunca esquecerá o que experimentou. Ela provavelmente entraria em outra situação semelhante repetidamente. Agora, ela tem experiências para compartilhar com outras pessoas, e isso pode até poupá-las de passarem pelos mesmos problemas. Agora, ela está em um relacionamento mais maduro, com algo a oferecer que não tinha no relacionamento anterior. Agora ela sabe o que significa definir um relacionamento. Agora ela sabe apreciar o seu parceiro nas pequenas coisas que antes ela enxergava como inúteis. E recentemente, ela corajosamente me confessou como estava grata por ter passado por tudo isso, por ter esperado que Deus a curasse e finalmente ela pudesse encontrar a pessoa certa. Se você puder confiar em Deus o suficiente para se submeter à obra dele, enquanto espera pacientemente que seus bons planos aconteçam em sua vida, você perceberá que no final, tudo que Deus está preparando para você valerá a pena esperar. Vale a pena esperar pelo parceiro certo. Não se apresse porque você sente que todo mundo está entrando nessa. Confie que Deus tem alguém melhor e mais adequado para você. Portanto, comece a aprender enquanto espera. Aprenda a apreciar essa fase. Aprenda a amar além de si mesmo. Aprenda a perdoar a si mesmo e aos outros. Aprenda a controlar seu humor sem machucar aqueles a quem você gosta. Cada ação que você está realizando está provando quão preparado você está e quanto crescimento você está disposto a abraçar para experimentar o que Deus está lhe dando. Isso é um ato de fé. Seja uma casa incendiada, uma rescisão de contrato de trabalho, um milagre há muito esperado, seja qual for a sua necessidade, confie nos planos de Deus para você. Você não pode ser mais sábio do que o seu Criador, você sabe disso. Ele tem algo melhor reservado para você. Vale a pena esperar por tudo o que Ele está preparando para a sua vida.
Como um chefe profissional que toma o seu tempo na cozinha, em breve Deus surgirá, trazendo consigo a doce delicadeza de sua tão esperada bênção, que fará de você uma maravilha na terra.